Olá, seja bem-vindo, muito boa tarde para você. São 4 horas em São Paulo, Conectado está no ar com a nossa edição semanal de esporte. Nos nossos estúdios já está o jornalista William Lopes. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente, William. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muita coisa para a gente falar a partir de agora aqui no Conectado. É isso aí, os fatos mais importantes desse final de semana esportivo você acompanha a partir de agora no Conectado, que está no ar. Bom, William, um final de semana especial com vitórias de lenda do esporte como Usain Bolt e Roger Federer. Começamos então na China, uma reação surpreendente do jamaicano. William, a final dos 100 metros rasos leva menos de 10 segundos, não é? Nesse tempo, Bolt largou mal, se recuperou no meio da prova e superou o americano Justin Gatlin. Vamos ver aí imagens da final que aconteceu na noite de domingo na China. Bolt fez 9,79 e superou o americano que tinha feito os melhores tempos do ano até aqui. O bronze ficou com uma dupla de jovens, o americano Trayvon Bromell e o canadense André de Grasse. Esse foi o terceiro título mundial de Usain Bolt, que na China ainda corre os 200 metros rasos e o revezamento 4 por 100 com a equipe jamaicana. Impressionante, né? 9 segundos, olha como a chegada foi bem equilibrada, né? Bem diferente de outras provas que o Bolt participa e realmente ele, que não foi bem na largada, ele conseguiu fazer a diferença, tirar e conseguir essa monstruosa vitória, mais uma vez, realmente fazendo história no esporte mundial. Grande nome, é um fenômeno do atletismo mundial, não há dúvida nenhuma. Agora, o que me impressionou também, William, foi a forma física do Justin Gatlin. Exato. Está com 33 anos, está no auge do atletismo, não é? Vendeu muito caro, né? Vendeu muito caro. Vendeu muito caro, correu muito bem e, de fato, deu muito trabalho ao Bolt, que é considerado, como eu disse, o grande nome, o fenômeno do atletismo mundial. E realmente foi muito bem com 30 e poucos, 33, né? 33 anos de idade. Olha, já o Brasil segue em crise no atletismo. Nós temos poucos atletas com chance de medalha na modalidade, infelizmente, né, William? Infelizmente, o trabalho está sendo feito, está tentando, mas a gente tem que trabalhar com a realidade também, né? Não dá para a gente acreditar muita coisa, não. É a modalidade que mais dá pódio para tantos países e, infelizmente, nós ainda não temos este nível. Bom, mas vamos falar de uma coisa que está acontecendo agora, né? Já está bombando em todos os lugares. Nós vamos falar do Neymar. Nesse final de semana começou a surgir toda uma especulação em torno da ida do Neymar para o Manchester United. Que é toda essa especulação, William. O que você acha disso? Esse buchicho, os dois estão negociando mesmo alguma coisa? Essa é uma notícia que mexeu com a cabeça do torcedor do Barcelona. Será que um dos grandes nomes da história do Barça vai mesmo mudar de casa? Seria uma grande perda para o Barcelona, né, William? Seria, né? Estamos vendo as fotos dele com a seleção brasileira. Agora, não diria só que essa notícia tenha mexido com o torcedor do Barça, não, né? Mexeu com o mundo inteiro, né? Essa especulação, mas não deixa de ser verdade o interesse do Manchester, que tem uma estrutura maravilhosa, cheguei a conhecer pessoalmente. O que eles têm ali dentro daquele clube é uma coisa absurda, uma coisa maravilhosa. E claro que é um sonho de qualquer jogador também jogar lá. Então, para o Neymar deixar o Barcelona, que é uma potência do futebol mundial, e jogar também no Manchester, que também não deixa de ser essa potência do futebol mundial, não há dúvida, seria uma transferência muito boa. Mas eu ainda acredito que ele vai permanecer no Barcelona, apesar de ser uma fortuna, um dinheiro muito grande. 760 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro, né? Daqui a pouco nós vamos estar falando em 1 bi, né? É muito dinheiro. Daqui a pouco não vai demorar muito. O patamar de negociação está tão alto que está muito difícil de negociar, né? Exato. Agora, o Neymar, no caso, ele poderia pensar, talvez, na forma de ir para um outro lugar, porque no Barcelona, tudo bem que é um jogo de estrelas, mas ele, no Manchester, seria o top, o protagonista. Sem dúvida. Ele chegaria como estrela absoluta do time, não há dúvida. Mas tem que ver uma série de coisas, cláusulas contratuais. Não há dúvida na minha cabeça que o Neymar vai ser o melhor do mundo em algum ano, eleito pela FIFA. Agora, o desejo dele pesa muito. E ele preferiu, na época, jogar no Barcelona, sendo que ele tinha uma proposta muito melhor do Real Madrid, rival do Barcelona. Então tem que ver muito o momento dele lá dentro, o dia a dia dele,
se ele está feliz vivendo ali. Aí isso a gente não pode dizer aqui, olha, o Neymar realmente tem um ambiente maravilhoso lá dentro, porque é dia a dia, ele convive com aquelas feras e aquelas estrelas todas. Então tudo isso vai pesar no que ele vai decidir com relação a assinar um novo contrato com o Barcelona ou vai para o Manchester. Eu acho que os dias que vêm pela frente vão ser decisivos nessa atitude que ele vai tomar de aceitar ou não. Vamos aguardar então, né? Bom, vamos agora para o futebol, agora para falar para a primeira rodada do retorno do Brasileirão, que manteve a tônica vista nas últimas semanas. Líder, o Corinthians venceu mais uma, a vítima foi o Cruzeiro, que sofreu 3 gols em Itaquera na redenção de Wagner Love. William Lopes, você estava lá? É verdade, foi um jogo que realmente o Corinthians jogou muito bem, o Leandro Damião teve 2 ou 3 oportunidades durante todo o jogo, mas o Corinthians foi infinitamente melhor. Criou muitas chances de gol, chutou muito, jogou muito bem, gostei do rendimento do Corinthians, gostei do jogo, olha como teve lances importantes, aí foi o gol do Wagner Love, que olha, impressionante como ele está recebendo o carinho de todos da equipe corintiana. Ali dos jogadores titulares, os reservas também fizeram questão de abraçá-lo, o Wagner Love foi assunto ontem em todas as entrevistas, porque todo mundo estava torcendo para ele reencontrar o caminho do gol, né? E todo mundo está vendo que ele está fazendo esse trabalho, que ele está correndo. É boa gente, né? Esse gol foi impedido, bem marcado, do Paulo André. E aí o gol do Jadson, segundo, 2-0, casa cheia, 41 mil torcedores na Arena Corinthians, grande público. O Corinthians vivendo uma ótima fase, em primeiro lugar, 43 pontos ganhos e abrindo muito bem o retorno. E sendo um dos ataques mais positivos, hein? E aí vai em contradição quem fala que o Tite é retranqueiro. Verdade. Não é verdade? Ontem realmente jogou muito bem. Agora o Wagner Love desabafou depois dos gols. Ele estava com isso engasgado, né? Tava, a pressão era muito grande para ele, né? 53 dias sem marcar um gol sequer. Então imagina para um artilheiro que vive disso, aí teve a infelicidade do Luciano que torceu o joelho, vai ficar 6, 8 meses fora aí. O Luciano que vinha num momento bom, 3 jogos, 5 gols, né? Então acontece. O jogador está sujeito a acontecer isso num grande momento dele, né? E aí o Wagner Love se sente responsável por ser a referência, o atacante, o número 9 do Corinthians, e vem num jogo como esse, que todo mundo deu apoio para ele, e ele fez 2 gols. Quer dizer, muito bom para ele, merece, porque é um batalhador, um trabalhador que a gente está vendo no dia a dia. Ele, com humildade, está tentando ganhar o espaço dele. Bom, eu ia falar do Santos antes do intervalo, mas eu vou deixar para depois. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, você vai acompanhar o Santos, que fez 5-2 no Avaí. Um instante só. Até já. Estamos de volta no nosso Conectado Especial de Esporte com o William Lopes. Só para a gente estava conversando aqui no intervalo, já está em 800 milhões de reais a proposta do Barcelona, do Manchester United para o Barcelona, e o Barcelona não aceitou, é isso? Já rejeitou, nossa produção aqui trabalhando e correndo atrás das informações. E para a gente atualizar você, olha, a primeira já foi recusada, a primeira tentativa do Manchester. Vai dar pano para Vai dar muita... E o Manchester não vai desistir, não. De repente, oferecer até mais. O salário seria quanto? Você sabe o salário do Neymar? A gente ainda vai atrás disso, mas é muito dinheiro, gente. A gente é muito dinheiro, um caminhão. Vamos voltar, então, para o Campeonato Brasileiro, falando da mais uma vitória santista. No sábado, o Peixe fez 5-2 no Avaí e segue subindo na tabela. Um jogo de 7 gols, né? 5-2, grande vitória do Santos. E realmente o Santos jogando muito bem no campeonato após a chegada do Dorival Júnior, que acertou o time. O time ainda saiu perdendo, né? E realmente aí foi um jogo que a equipe conseguiu 5 gols aí maravilhosos. A equipe fez 3 pontos importantes, vocês estão vendo os gols aí, o Gabriel fez gol, mais uma vez o Lucas Lima foi importantíssimo na sequência do campeonato. Enfim, Ricardo Oliveira voltou a fazer gol, tá aí você está vendo a batida de pé direito bem lá no canto, com muito oportunismo, né? Então realmente o Santos conseguiu essa vitória, essa ampla vantagem, 5-2, o Gabriel fez gol, o próprio Lucas Lima fez gol. Esse Lucas Lima para mim é o grande destaque do Campeonato Brasileiro, é a grande revelação, é o grande armador do time. E também chegando na seleção brasileira, acho que tem tudo para continuar dando sequência, porque a gente está precisando de armador
Então é a chance que ele tem, sem dúvida nenhuma, para fazer história na seleção brasileira e ganhar o seu espaço, sem dúvida nenhuma. Então, com relação ao time, olha, se o Santos tivesse assim desde o início do campeonato, esse time teria condições até de brigar lá na cabeça, Mas você acha que não dá tempo nas ainda? Primeiras, dá, porque nessa questão de somar 3 pontos aqui, 3 pontos ali, o time já chegou a 10º colocado. E dentro desses 10 times que estão na primeira colocação, você viu o gol do Lucas Lima agora batendo pênalti. Então, já é 10º colocado, ter um segundo turno inteiro, cada jogo um tira ponto do outro, e se o Santos continuar vencendo, vai chegar. Muito bem. Bom, vamos continuar agora no Campeonato Brasileiro, depois a gente fala de Copa do Brasil. William, dá para dizer que o São Paulo passa por uma crise? São 3 derrotas seguidas, 2 delas em casa, e um técnico que parece derrotado frente aos desmandos e as mentiras, nem tem como chamar de outro jeito da diretoria. Tá uma confusão, né? Pois é, esse jogo foi no Maracanã, o São Paulo perdeu para o Flamengo 2-1, o São Paulo ainda fez 1-0 e tomou a virada. Então, com relação à sua pergunta, é uma crise sim, mas é uma crise interna, porque tem time, tem elenco, tem jogadores para o time brigar até por título, sem dúvida nenhuma. E quando eu falo do Santos também, calma, vamos falar de Santos brigando até por uma Libertadores, né? Porque realmente está na 10ª colocação. Agora, aí o São Paulo, a briga é mais de bastidores, é diretoria que realmente às vezes vacila em algumas situações. Por exemplo, o Osório deu entrevista coletiva e chegou a dar a entender de que ele fala com os diretores através do WhatsApp. Ninguém recebe o técnico para conversar. Então já começa errado por aí. Outra questão, o que prometeram para o Osório não estão cumprindo. O Guerreiro fez esse gol e chorou, inclusive, porque estava com jejum também, sem marcar. Voltou a marcar e a galera fez festa. O Flamengo teve técnico novo, mudança, Oswaldo de Oliveira assumiu o time no lugar do Cristóvão, que deixou a equipe porque o Flamengo estava oscilando muito. Então o Osório está vivendo esse drama, esse problema. O que prometeram não estão cumprindo, aí vem a saída de alguns jogadores, que isso fez com que prejudicasse ainda mais o trabalho de sequência para o Osório. Então tudo isso põe na balança, faz diferença. Bom, infelizmente não dá para a gente continuar no São Paulo, senão a gente não fala do Palmeiras, que o Palmeiras segue numa sequência de altos e baixos desde que chegou próximo aos líderes. Ontem o Verdão foi vítima do Horto e do bom time do Atlético Mineiro, que segue a 4 pontos do Corinthians. É verdade, é verdade. E o time fez ainda 1-0 nesse gol aí do Giroto. 1-0, depois o time virou, o Atlético tem um belo elenco, belo time, ótimo treinador que é o Levir Coupe. Então, realmente, é time para brigar por título, sim. O Palmeiras vai brigar ali, pelo que a gente está vendo, por um G4, porque está oscilando muito. O Prato está fazendo realmente uma temporada maravilhosa, o centroavante do Atlético Mineiro. Essa vitória foi importantíssima, o Galo voltou a vencer também, passou por um momento aí de queda, né, com um resultado ruim, mas voltou a vencer ali no Independência, diante do Palmeiras, 2-1, brigando pela liderança com o Corinthians. O Corinthians ganhou, o Atlético também, ou seja, essa diferença de 4 pontos permaneceu nessa abertura do retorno do Brasileirão. Aí, muitos questionamentos, pênalti ou não, e a cobrança bem feita e o gol da equipe do Atlético, o gol da vitória, o gol da virada. 3 pontos importantes e a briga muito boa ali de Corinthians e Atlético, vocês vão ver depois na classificação geral, que já está abrindo um pouco com relação aos outros no G4. Tá bom, temos 30 segundinhos. Santos e Corinthians, você falou Santos, eu falei Corinthians. Copa do Brasil, quarta-feira, hein? Continua com o mesmo? Não, na verdade eu falei empate, né? Errei também. Você falou empate? Falei empate. Então tá bom. Errei, então, tá bom. errei. Então, quarta-feira. Quarta-feira tem tudo para dar Santos agora, porque o Santos abriu 2-0, o Corinthians tem que fazer 3-0. Ou levar a disputa por pênaltis conseguindo 2-0. Tem time para isso, mas olha, tá muito complicado porque o Santos está muito bem. Clássico é clássico, né? Obrigada, William, mais uma vez. Obrigado, gente. Um abraço, boa semana. Essa edição do Conectado fica por aqui. Nós voltamos com uma nova edição às 5 da tarde. Até já.